O que você faria se chegasse numa cidade do tamanho de um país, com 7 filhos, uma trouxa de roupa e quase nenhum dinheiro no bolso? Foi exatamente assim que a nossa história começou. Nós descemos do ônibus com as pernas bambas da viagem longa. O barulho da rodoviária era um trovão que não parava nunca. Eram 7 irmãos agarrados na saia da mãe e o pai segurando as trouxas de roupa. O ano era 1973. E São Paulo parecia um monstro de concreto querendo nos engolir. Eu tinha 10 anos e senti um medo que gelou a minha alma de criança. Papai olhava para os lados procurando um rumo naquele mar de gente. Ele era um gigante na roça, mas ali parecia pequeno e perdido. O dinheiro no bolso era pouco para sustentar tanta boca faminta na cidade. Ele apertou a mão da mãe e disse pra gente não se soltar por nada. O medo dele era que a gente se perdesse naquele formigueiro humano. Foi quando um guarda gritou com a gente no meio do saguão que eu entendi o tamanho do que estava acontecendo. Papai baixou a cabeça e pediu desculpas com uma voz bem sumida. Foi a primeira vez que vi meu herói, o homem mais forte de Minas, ser humilhado assim. Meus irmãos menores começaram a chorar e a gente se sentiu sem teto no mundo. Ali eu entendi que nossa vida de paz tinha ficado para trás. Conseguimos um quartinho nos fundos de uma casa velha na periferia. O chão era de cimento frio e as paredes tinham cheiro de mofo. Não tinha o verde da roça, só o cinza do asfalto na porta da rua. Mas papai não se deixou abater e logo saiu para procurar serviço na obra. A gente tinha o básico, mas o silêncio da noite de Minas fazia muita falta. O primeiro jantar na casa nova foi pão com manteiga e café puro. Comemos sentados no chão porque ainda não tínhamos mesa nem cadeira. Papai olhou para cada um de nós e deu um aviso muito sério. Disse que em São Paulo ninguém ia ter preguiça enquanto ele tivesse força. Começava ali a nossa luta contra o concreto e a fumaça da cidade grande. A gente morava numa rua apertada, onde o sol quase não batia. Um dia, meu irmão mais velho não voltou na hora certa do serviço dele. Mamãe ficou na porta de casa, olhando o movimento e rezando o terço. São Paulo era perigosa, e a gente ouvia falar de coisas ruins todo dia. O coração dela batia forte por trás do avental sujo de farinha. Papai chegou do serviço cansado e não tirou nem a bota de couro. Ele saiu no escuro para procurar o filho no meio daquela gente estranha. Ele não conhecia as ruas, mas o amor de pai servia de bússola para ele. A gente ficou em casa, em silêncio, ouvindo o barulho das sirenes bem longe. O medo era que a cidade tivesse roubado o nosso sangue. As horas passavam e ninguém aparecia com notícias do meu irmão. Mamãe chorava baixinho para não assustar os filhos menores que já dormiam. Ela pensava que a nossa vinda para São Paulo tinha sido um erro terrível. O perigo da cidade era muito diferente das onças que habitavam o nosso sertão. Ali o perigo usava sapato e falava rápido demais pra gente. Finalmente, ouvimos o barulho do portão de ferro batendo com força no trilho. Papai vinha trazendo meu irmão pelo braço, com o rosto sujo de choro. Ele tinha se perdido no terminal de ônibus e não sabia como voltar para a vila. O abraço desesperado que a mãe deu nos dois foi um grito de alívio que nunca mais saiu da memória da gente. Foi um choro de alegria que a nossa casa nunca mais esqueceu. Papai sentou meu irmão e deu um sermão que durou a noite inteira. Ele disse que a cidade não perdoava quem andava distraído pelo mundo torto. São Paulo era uma selva de pedra que não tinha piedade de quem era inocente. Depois daquele susto, passamos a andar sempre em grupo, como uma tropa. Aprendemos que na cidade grande o cuidado tem que ser redobrado. O dinheiro era curto e o aluguel da casa subiu demais naquele mês. Mamãe olhou para a despensa e viu que o arroz estava quase no fim. Ela não se desesperou, pois em Minas ela aprendeu a fazer milagre. Colocou mais água no feijão e bateu um angu bem quente e pesado. A gente comia e sentia que estava tudo bem, mesmo no maior aperto. Ela conseguiu umas sobras de osso no açougue para dar gosto na janta. O cheiro do refogado de alho dela vencia o cheiro de fumaça dos ônibus. A cozinha era o único lugar onde a gente se sentia em casa de verdade. Ela cantava umas modas de viola bem baixinhas enquanto mexia a grande panela. O tempero da mãe era o que segurava a nossa alegria no dia a dia. Mesmo com pouco, a mesa estava sempre limpa e com um café coado. Ela fazia o pão de queijo com o que tinha e o gosto era de festa. A vizinhança sentia o aroma e logo aparecia alguém para prosear no portão. Mamãe recebia todos com um sorriso, como se vivesse num palácio de luxo. A comida de Minas era a nossa resistência no meio daquele cinza todo. O momento que ficou marcado para sempre na minha cabeça foi num domingo, em que a fome apertou mais. Mamãe serviu o pouco de carne que tinha para o meu irmão caçula. Ela disse que já tinha comido e ficou só olhando a gente se alimentar. Eu vi quando ela bebeu um copo de água para enganar o estômago vazio. Ela sacrificava a própria vida para ver a gente crescer com saúde e força. Papai percebeu o que estava acontecendo e apertou a mão dela por baixo da mesa. Eles não precisavam de palavras para mostrar o amor que sentiam um pelo outro. A luta era dura,
mas a união da família era o que não deixava a gente cair. Naquela mesa simples, a gente aprendia o valor de cada grão de feijão. A cozinha da mãe era o nosso pedaço de Minas dentro de São Paulo. Papai já trabalhava na fábrica de parafusos quando o pior aconteceu com ele. Uma peça de ferro muito pesada caiu no pé dele durante o turno da noite. Ele chegou em casa carregado pelos companheiros de farda, com o rosto branco. O médico disse que ele precisava ficar parado por muitos dias na cama. O susto foi enorme, porque sem o serviço dele, não tinha como pagar nada. Ficamos todos em volta dele, vendo aquele homem forte derrubado pela primeira vez. Ele olhava para o teto do quarto e pedia desculpas por estar quebrado assim. Mamãe disse para ele ter fé e não perder a esperança no amanhã de Deus. Ela assumiu o comando e começou a lavar roupa para fora para ajudar. O esforço dela era dobrado para dar conta de tudo sozinha. Os vizinhos da rua, que também tinham vindo do interior, apareceram com sacolas de mercado. Eles traziam um pouco de cada coisa para a gente não passar necessidade nenhuma. Eram pessoas simples, que também lutavam muito para sobreviver na cidade grande. Quem veio de longe sabia que ninguém podia deixar o outro desamparado no meio da dificuldade. Era uma solidariedade que nascia do mesmo sofrimento. Ver meu pai chorar de vergonha por aceitar aquela ajuda foi uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Ele sempre foi um homem orgulhoso que nunca dependeu de ninguém para nada. Ver as sacolas de comida na mesa fez ele se sentir pequeno diante da vida. Ele soluçava como uma criança, com medo de não conseguir mais sustentar os filhos. Foi o momento mais triste que passamos naquela casa de vila, mas a recuperação dele foi rápida, movida pela vontade de voltar logo ao batente. Em poucas semanas ele já estava mancando pela casa e querendo trabalhar de novo. A fábrica aceitou ele de volta e a rotina de suor recomeçou com tudo. Papai aprendeu que a vida em São Paulo pode derrubar, mas a família levanta. Ele voltou para o serviço com o dobro de vontade no peito. Durante 10 anos seguidos, o papai viveu como se fosse uma máquina de ferro. Ele não falava de Minas, não falava de saudade, não falava de nada que não fosse trabalho. Ele chegava em casa, tirava a bota, comia sem levantar os olhos e dormia. Parecia que ele tinha enterrado o homem que ele era antes de descer naquele ônibus. A cidade tinha endurecido o coração e a fala do meu velho pai. Eu já era quase um homem feito e sentia muita falta das histórias dele. Ele só queria saber se a farda cinza estava limpa e se a marmita estava pronta. Às vezes eu ficava olhando para ele na mesa e tentava achar algum sinal do papai que eu conhecia em Minas. Não achava. O barulho das máquinas da fábrica parecia que não saía da cabeça dele. Mamãe tentava puxar conversa sobre os parentes, mas ele logo cortava o assunto. Dizia que o passado não pagava as contas de luz e de água do mês. Certa noite eu ouvi ela chorar no quarto deles achando que todo mundo dormia. Chorava baixinho, daquele jeito que dói mais, sem fazer barulho. Eu nunca disse nada, mas carrego aquele choro comigo até hoje. Um dia eu insisti em perguntar sobre o meu avô que ficou em Minas. Papai bateu a mão na mesa e gritou que não queria mais lembrar de nada. Disse que o passado era uma âncora que não deixava o homem caminhar. Eu vi a dor nos olhos dele enquanto ele gritava, e entendi que não era raiva. Era saudade demais para um coração só aguentar. Ele estava sofrendo por dentro, mas não sabia como dizer para ninguém. Depois daquele dia, o silêncio ficou ainda mais pesado dentro da nossa casa. Eu me sentia culpado por ter perguntado e não perguntei mais. A gente aprendeu a conviver com aquele homem calado, que só falava quando precisava. São Paulo tinha transformado meu pai num estranho, que só sabia trabalhar. Aquela década foi a mais longa e difícil de toda a nossa convivência. A mudança começou num domingo, quando um rádio tocou uma música de folia. Era uma toada de reis que vinha da casa de um vizinho, também mineiro. Papai estava jantando e parou a colher no meio do caminho para escutar. Os olhos dele começaram a brilhar, e a memória dele deu um estalo forte. Ele limpou a boca na manga da camisa e deu um suspiro fundo. Ele começou a contar como ele saía de palhaço na folia, lá na roça. Falou das roupas coloridas e da bandeira de santo que ele carregava com fé. Foi como se um homem que estava morto tivesse voltado a respirar na sala. Todos nós paramos de comer para ouvir aquela voz que estava guardada. A alegria voltou para o rosto dele de um jeito que assustou a gente. Ele descreveu o som da sanfona e do triângulo atravessando as matas escuras. Contou da vez que a procissão se perdeu na chuva e achou o caminho pela luz. A gente esqueceu da televisão e ficou ouvindo os causos até muito tarde. A cozinha ficou quente e viva com as palavras que ele soltou finalmente. O gelo do coração do meu pai tinha derretido com aquela música. E então ele pegou um cabo de vassoura para mostrar a dança. Pulava e girava no meio da cozinha como se estivesse na Praça de Minas. A gente batia palma e dava risada de ver o velho tão animado assim. Ele recuperou a alma de folião no meio do subúrbio de São Paulo. Foi a noite mais feliz que tivemos em muitos e muitos anos de luta.
Depois disso, os causos voltaram a fazer parte de todas as nossas jantinhas. Papai não era mais aquela máquina muda e triste da fábrica de parafusos. Ele percebeu que a memória era o que mantinha ele vivo naquele asfalto. A gente aprendeu sobre os nossos antepassados e sobre a terra que deixamos. São Paulo continuava cinza, mas dentro de casa o colorido voltou. Minha irmã mais velha foi a primeira a se casar aqui na cidade grande. O noivo era um rapaz paulistano que trabalhava numa oficina de carros. A festa foi simples. No salão da igreja, com bolo e guaraná para o povo. Papai estava de terno novo, muito sério, mas com o peito cheio de orgulho. Ele via que a missão dele de pai estava sendo cumprida com honra. Na hora de arrumar o terno de manhã, eu via ele sentar na beira da cama e ficar olhando o paletó por um longo tempo. Não sei o que passava na cabeça dele, mas ele estava longe dali. Talvez estivesse vendo a menina pequena correndo descalça no barro de Minas, muito antes daquele dia chegar. Quando ele levantou e abotoou o paletó, tinha uma firmeza no olho que me fez engolir o choro. No salão, ele olhava para a filha vestida de branco, sem conseguir disfarçar a emoção. A menina que corria descalça no barro agora era uma mulher de cidade. O tempo tinha voado e ele nem percebeu de tanto que trabalhou na vida. O salão estava cheio de gente de São Paulo falando com aquele sotaque rápido. Papai se sentia um pouco fora do lugar, mas estava muito feliz por ela. Na hora da dança, colocaram uma música moderna que tocava muito nas rádios. Papai tentou acompanhar o ritmo, mas os pés dele só sabiam dançar o forró. Ele riu de si mesmo e abraçou a esposa com muito carinho e respeito. Foi a primeira vez em muito tempo que eu o vi rir daquele jeito solto, sem peso nenhum. Era um homem diferente naquele salão. O brinde que ele fez no meio de todos os convidados foi a hora que a gente não vai esquecer nunca. Ele levantou o copo e disse que o sangue mineiro ia correr em gente de São Paulo. Falou que a família era como uma árvore que dá sombra em qualquer lugar. Ele chorou de alegria ao ver que todos os filhos estavam encaminhados na vida. Foi o selo final de que a nossa vinda pra cá não foi em vão. A festa terminou tarde e a gente voltou pra casa caminhando pela rua vazia. Papai ia na frente, com um paletó no braço e assobiando uma marcha de reis. Ele sabia que o ciclo da vida estava se renovando com aquela união nova. A família estava crescendo e se espalhando pelos bairros da grande capital. Ele era o tronco forte que segurava todos aqueles galhos novos de gente. Depois de muitos anos, papai finalmente juntou o dinheiro para visitar sua cidade em Minas. Ele foi todo ansioso, olhando pela janela do ônibus, cada curva que ele lembrava de cor. Ao chegar, ele viu que a cidade não era mais aquela vila parada do tempo da sua mocidade. O progresso tinha chegado lá também e papai desceu do ônibus com um sorriso, feliz por ver que a sua terra estava viva. Ele caminhou até o lugar onde ficava a casa em que nasceu, mas não encontrou mais as paredes de barro. No lugar, agora funcionava um comércio movimentado, com gente entrando e saindo o tempo todo. Ele ficou ali um tempo parado, olhando. A gente que estava junto esperava tristeza, mas ela não veio. Ele entendeu que a vida precisava seguir o seu rumo, e que não havia nada de errado nisso. Na praça da igreja, ele sentou num banco, e não demorou para ser reconhecido pelos antigos. Alguns primos e amigos de infância ainda moravam lá, e vieram dar um abraço apertado no paulistano. Eles conversaram muito sobre quem ficou, quem partiu para outras cidades e quem já tinha descansado. Foi uma tarde de muita prosa boa, risadas e lembranças de travessuras que o tempo não apagou. Papai se sentiu importante ao ver que, mesmo longe, seu nome ainda era respeitado ali. O que mais tocou o coração dele foi quando um velho amigo disse que a coragem do papai serviu de exemplo para muitos da região. Contou que a notícia de que ele tinha conseguido em São Paulo deu esperança para quem ficou na roça. Papai tomou um café na casa de um primo e comeu um queijo que tinha o exato gosto da sua infância. Ali ele percebeu que a amizade verdadeira é um laço que a distância não consegue quebrar. Na hora de ir embora, ele olhou para as montanhas e agradeceu por ter raízes tão fortes e boas. Ele voltou para o ônibus com o coração leve e a alma alimentada pelo carinho dos seus. Entendeu que Minas Gerais continuava linda, mas que o lugar dele agora era cuidando dos netos em São Paulo. Ele voltou para casa sabendo que tinha 2 lares, um na memória e outro na realidade. Chegou o ano 2000 e o papai já estava muito velhinho e com a saúde gasta. Ele passava o dia todo sentado na poltrona da sala, olhando para a rua. Ele ainda falava que ia reformar a casa velha em Minas para a gente morar. Sabíamos que era apenas um sonho dele, mas a gente concordava para ver ele feliz. O olhar dele estava fixo num ponto que só ele conseguia enxergar. Ele planejava a plantação de milho e o tamanho do curral que ia construir. Dizia que ia levar todos os netos para conhecerem o cheiro da terra molhada. Era uma mentira doce que mantinha o coração dele batendo com alguma esperança. A gente ouvia tudo com carinho, sabendo que o fim dele estava chegando perto. Ele era um herói que se recusava a entregar a bandeira da vida. Perto da partida, ele pediu para a mamãe fazer um café bem forte e bem quente. Ele tomou um gole
fechou os olhos e deu um suspiro muito longo e calmo. Faleceu em paz, dentro da casa que ele levantou com o suor do seu trabalho. Estávamos todos lá, segurando a mão dele e agradecendo por cada lição dada. Ele partiu como um justo que cumpriu toda a sua jornada. Quando abrimos a gaveta do criado mudo dele depois do enterro, encontramos um caderninho com o desenho da casa que ele queria ter em Minas Gerais. Ele tinha desenhado o quarto de cada filho e um lugar para as plantas da mãe. Cada cômodo tinha um nome escrito com a letra torta dele. Ele morreu idealizando a volta, mas viveu sendo o pilar da nossa família em São Paulo. O sonho dele era o mapa do amor que ele sentia por nós. Enterramos o papai no cemitério do bairro, no meio de tanta gente também retirante. Muitos amigos da fábrica foram levar o último adeus para aquele homem honrado. Ele não voltou para o interior em vida, mas sua história ficou plantada na gente. São Paulo é o nosso chão, mas o nosso coração vai ser sempre um pouco mineiro. Papai venceu a cidade e nos deixou um exemplo de coragem eterna. Se você também carrega uma história assim na família, conta pra mim aqui nos comentários. Quantos de vocês vieram do interior ou tem pais e avós que fizeram essa travessia? Essa história é do meu pai, mas ela é de muita gente. Compartilha com alguém que vai entender. E se você chegou até aqui, obrigado de verdade e menos a gente se vê no próximo vídeo.